Salve família, estou muito feliz porque nós estamos começando um novo episódio aqui do podcast da CBVA. Eu sou Luciano Archila e sou pastor da Comunidade Batista Vidas no Altar. Estou com dois amigos, irmãos em Cristo aqui na mesa. Eu quero apresentar aqui o primeiro já, é o irmão Cassiano Roisman. Ele é judeu messiânico de origem Ashkenazi, é hebraísta, palestrante e professor de teologia, foi ordenado ao ministério profético em 2008 na Igreja Profética Apostólica Rema, foi ordenado a Moré, que é mestre pela Sinagoga Messiânica Brit Olam em 2017. Hoje é membro aqui da nossa igreja, da Comunidade Batista Vidas no Altar. Meu amigo, que honra poder receber o senhor aqui para essa conversa que vai ser espetacular, tenho certeza. Obrigado, pastor. Obrigado, Dani, também pela confiança, né, Dani, de vir conversar sobre o assunto. Eu espero que, de certa forma, podemos contribuir para o conhecimento de todos, para tirar dúvidas sobre um tema tão bacana, tão interessante e tão em alta, né, que as pessoas procuram saber e que o meu humilde conhecimento possa contribuir nesse dia, né, dessa gravação, e você possa também tirar as suas dúvidas e o conhecimento possa vir agregar ao seu coração e a certeza sobre esse tema tão legal. Legal, bacana. Obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Quero apresentar também ele que é meu amigo especial, de coração mesmo, Dani. É o Daniel Dantas. Ele é diácono e membro aqui da igreja também e é estudante de teologia pela Faculdade Peniel e Faculdade Teológica Bethesda. Um amante dos estudos profundos da Palavra de Deus. Obrigado pela presença, Dani. Bom, eu quero dizer a todos, Rei Eirene Tuquírio, a paz do Senhor Jesus em grego, e para mim é uma honra estar com o Cassiano aqui nessa mesa, com o senhor também, meu pastor, e com os irmãos aí que estão participando desse podcast. Eu tenho certeza que esse assunto vai agregar demais no conhecimento dos irmãos, e é um assunto que vai despertar também o povo a buscar, né, Cassiano, essa palavra, esse estudo, essa esperança viva sobre o coração da igreja, né, pastor? Legal, Dani. Bom, acho que a gente já pode revelar qual que é o tema aqui da nossa conversa, né? Você acredita em arrebatamento? Legal, pessoal. Bom, eu gostaria de saber dos senhores aqui, antes da gente começar a consubstanciar, fundamentar, porque eu sei que os senhores farão isso, a respeito da origem, etimologia, quem sabe, da palavra arrebatamento. O senhor domina um pouco do grego, é um estudante da língua grega, é isso? É assim que eu poderia dizer? Isso. Ok. Então, de onde que vem, qual que é a origem da palavra arrebatamento aí nos estudos que o senhor já fez e vem fazendo? Então, pastor, a palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa levar pela força ou tirar com força. Então, quando a gente lê aquela passagem que Paulo fala em 1 Coríntios 15:52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, como é que fala? Rapto. O rapto vai acontecer em 7 milésimos de um segundo. Por isso que fala que esse rapto, esse rapazo, é tão rápido que é não fechar e abrir de olhos. Então a gente vê isso aí e a gente tem um texto aqui que é muito bom, que Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses 4:16, que diz assim: porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então é nesse momento que a igreja vai ter o rapto, né? Que é a palavra aí também do Cassiano, vem do latim, né? Raptus, né? Raptus também vem do latim, que significa isso, essa tirada com força. Então no momento que a trombeta soar, que Jesus falar, vou buscar minha igreja, vai ser nesse fechar e abrir de olho, que é 7 milésimos de um segundo, tão rápido que ninguém vai perceber no momento, né? Por isso que vai ser pego de surpresa. Quer dizer, tá com o olho aberto, piscou, quando abri-lo novamente, a igreja já foi arrebatada. Foi tomada
Uau. E é interessante essa palavra rapto, vem de raptar mesmo, né? São palavras que nós temos no nosso cotidiano que a gente às vezes não para ver a origem, de onde que vem, né? E que tá ali no nosso dia a dia. Bom, eu vi aqui que o senhor é hebraísta. Quer dizer, a primeira pergunta aqui, arrebatamento é algo que a gente só conhece a partir do Novo Testamento? Tem alguma origem lá do hebraico? O que o senhor pode dizer para nós? Tem sim. Na verdade, eu trouxe um material aqui, depois você pode falar, pastor, pro pessoal aí também. Eu tô com um materialzinho aqui, galera, e no final o pastor vai dar uma surpresinha para vocês aí. Sim, essa palavra arrebatamento é uma das... Na verdade, a escatologia em si é um dos temas mais estudados na Bíblia, né? E o arrebatamento, na verdade, antes de responder a pergunta do pastor, se ela existe no hebraico ou lá atrás no Antigo Testamento, sim, ela existe. Esse evento é um evento que já aconteceu no passado. Eu acredito que o harpazo, né, tirada com violência, que vem de raptus do latim, né, essa é uma das maiores esperanças que a gente pode dizer, né, Dani? Sim. Que a igreja tem, né? Nós temos essa esperança de que a volta de Jesus, esse evento inevitável, vai trazer o arrebatamento. Então a gente às vezes fica naquela esperança de Jesus vai voltar, Jesus. Se você estiver esperando Jesus voltar, você vai ficar. Eu tenho que esperar o arrebatamento. Isso. Que é algo que vai me levar ao encontro do noivo, né? Esse encontro, né, que nós cremos nos ares, que é o encontro da noiva com o noivo, né? Isso. Então, o arrebatamento no meu ponto de vista, né? Eu não sei você que está assistindo esse programa, se você tem um outro pensamento, se tem algum teólogo do outro lado aí com uma outra ênfase de raciocínio sobre o assunto, mas o arrebatamento é a maior esperança que nós podemos ter. A palavra esperança no hebraico, que vem de Hatikva, que o hino de Israel, por exemplo, Hatikva, Kor lo baleva benima. Você já viu provavelmente essa música, é o hino de Israel, que quer dizer esperança, a esperança de que vou retornar na terra de Israel um dia. E o povo voltou. E o povo, essa esperança trouxe de volta. E a esperança que a igreja tem é que nós seremos arrebatados, que nós seremos tirados daqui um dia. E muita gente, às vezes, não acredita mais. Já desanimou pelo termo que as pessoas usam, Cassiano, que Jesus está voltando, pastor, e Jesus nunca volta. A gente poderia até trocar essa palavra de Jesus está voltando para a volta de Cristo, né? Para que gere essa esperança. O importante também falar aqui, que eu acabei de esquecendo de ler, mas vou ler agora, no mesmo texto de 1 Tessalonicenses 4, 18, Paulo diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, para trazer a esperança que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, vai vir buscar a sua igreja, tirar dessa terra, voltar para o lugar da onde a gente nunca tinha que ter saído, né? No lugar, aquele lugar de comunhão com Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, a gente foi eleito lá na glória, a gente vai voltar para esse lugar e que esse podcast, esse programa aqui, a gente está trazendo a respeito desse arrebatamento, possa trazer esperança no coração daqueles que já desanimaram, né? Por conta que a gente vê, pastor, que as aflições do mundo, ele aperta a esperança do crente a respeito da salvação e do arrebatamento de Cristo. Tem que ser pregado a volta de Cristo a todo momento, por mais que demore 1000, 2000 anos, tem que ser pregado. Mas não pode fugir do nosso coração essa esperança que Cristo vai vir buscar a sua noiva, né? Amém. Amém. Tudo gira em torno do arrebatamento, portanto, senhores. Nós trabalhamos com base nessa esperança que nós temos, porque, afinal de contas, de nada valerá a pena se, quando esse tal arrebatamento acontecer, nós ficarmos. Com certeza. Então, eu acho que, quando se fala a respeito do grande dia, vai ser um grande dia de muitas surpresas, né? Para quem foi, só alegria, legal, objetivo cumprido, mas para quem ficou, eu imagino que, além de várias e várias sensações, a vergonha, né? A vergonha de ter, durante toda uma vida, porque provavelmente muita gente que esteve no ambiente da igreja e às vezes até pôde bater no peito para dizer que estava ali durante 30, 40 anos. Sim. Será que essas pessoas, elas têm a salvação garantida? Elas subirão no arrebatamento por causa do tempo de crente que elas têm? Algo interessante, pastor, que eu queria relembrar aqui pra gente,
Domingo passado, Cassiano estava? Não estava? Estava. Estava, né? O pastor Elias pregou a respeito das virgens, né? Das 10 virgens. E ele fez uma pergunta interessante no começo da mensagem dele, na introdução. Ele perguntou: se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? E perguntou à igreja: quem tem a certeza da sua salvação, levante a mão. E pouca gente levantaram a mão. E às vezes as pessoas não têm ideia se tem realmente a certeza da salvação. Eu levantei a minha mão, mas não foi um modo de ser prepotente em dizer que eu tenho a certeza da minha salvação. Porque eu sei pelo que Jesus sofreu na cruz, né? Para nos dar a certeza da salvação. Não é por mérito nosso, a salvação é pela graça, pela fé em Cristo, né? Então, eu tenho essa certeza no meu coração. Dificuldades todos nós vamos ter, né, pastor? Tristezas, desânimos, mas a gente tem que ter essa certeza da salvação, porque Jesus, ele veio para isso, para nos dar certeza pela graça da salvação. Talvez pessoas possam estar nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento de não ter essa certeza da salvação. Se o arrebatamento acontecesse agora, Cassiano, será que você subiria? Será que eu? Hein, pastor? Essa é a pergunta que às vezes a gente precisa se fazer todos os dias, né? Sim. Se Jesus voltasse agora, você subiria? Né? Você sabe que eu vou dizer uma coisa, o senhor usou a palavra aí agora, nas suas expressões, a palavra prepotência. Quando alguém me pergunta, você tem certeza da sua salvação? Não, até que essa pergunta, eu acho que ela pode ser respondida. Mas você está preparado para a salvação? Quando o senhor usa a palavra prepotência, será que existe, ainda que de maneira inconsciente, uma prepotência ao falarmos que nós estamos preparados para o arrebatamento? Uma vez que não é o quanto eu me preparo, mas é o quanto a graça é absorvida pelo meu entendimento para compreender que por mais que eu faça, não é pelo que faço, mas é pela graça. Cassiano, eu não sei se você entendeu essa minha colocação. Sim, entendi sim. Não sei se da mesma maneira, mas eu vou tentar Vamos passar. É interessante porque não é prepotência, eu acho que é assim. Talvez não seja a palavra. No lugar da prepotência... Autoconfiança pode ser mais ou menos mas isso. eu quero usar uma outra palavra. Vamos colocar um pouquinho de fogo Vai lá. Mas é a convicção de que a obra de Cristo me levou à salvação. É a convicção da minha fé em Cristo. Não importa se morrendo, se não morrendo, mas de uma forma violenta ou não, mas a convicção de que não existe outra salvação, outro Deus a quem eu posso despertar a minha confiança, depositar a minha fé, a minha emuná, que é fé em hebraico, que se a gente for destrinchar o que significa fé em hebraico, dá quase um livro. Então, eu depositar a minha esperança, a minha fé em Cristo é a convicção de que aquilo vai me levar à salvação. Não importa. Hoje eu vi uma jovem no grupo que a gente está lá, ela orando, ela falando para o tio dela, que o tio dela numa situação bem complicada, de vício, e ela falando ali, mas Deus pode te libertar. Você acredita agora, tio, que Deus possa te libertar, que Deus possa te salvar? É a convicção de que aquilo pode acontecer sim. E o que eu falo nesse sentido é assim, quantas pessoas não acreditam mais no arrebatamento? A gente está falando exclusivamente hoje sobre o arrebatamento, sobre o harpazo, sobre essa tirada. Por que as pessoas... Tem gente que não acredita mais. Eu já vi até uma linha teológica aqui no Brasil dizendo que Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. A gente está aqui, vai ficar aqui... A salvação nele, que depois que você morre, acabou, mas o arrebatamento não vai ter mais, né? Ou seja, talvez a falta de convicção já começa a despertar outra espécie de conhecimento e outras linhas de pensamento e a famosa heresia. Começa a nascer diversas formas de pensamento, mas não calcada na palavra, não calcada nessa certeza, porque qual é a nossa expressão de fé? Qual é onde a gente deposita a nossa fé? Você que está aí, é aqui, é a palavra. Se a palavra não te convencer, se a palavra não for o suficiente, tem coisa errada. Então eu acredito, eu não sei, pastor, se eu conseguir explanar um pouquinho desse detalhe que o senhor falou, mas para mim eu acho que é convicção. Eu preciso ter convicção da minha salvação. Eu preciso ser depositado, só para concluir, aí minha esperança, a minha fé, depositada tudo aos pés de Jesus.
E foi até bom entrar nesse detalhe sobre a convicção, porque ela vai ligar com arrebatamento, porque não pode, é impossível ser arrebatado se você não tiver a certeza da sua salvação, praticamente. Muito obrigado por né? isso. Exatamente, vai ser Dani. totalmente Acho que a vida cristã coerente. acontece em cima de certezas e não Sim, de dúvidas. sim. Não? E é pela fé, né? A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente vai agradar a Deus se a gente não tem a fé que nós somos salvos em Cristo? Um exato. sacrifício há mais de 2000 anos atrás. Então vale a pena colocar isso. Foi até um link com a palavra de domingo, com esse assunto que a gente está trazendo aqui sobre arrebatamento, para que desperte essa esperança nas pessoas que Jesus Cristo ele vai buscar a sua igreja. A gente vai se encontrar com ele nos ares. E essa é a nossa esperança, né? Nosso futuro, nossa esperança é essa. Você sabe que esse assunto que a gente está tratando aqui hoje, ele é objeto de curiosidade de muita gente. Né? E me parece que existem temas na Bíblia que parecem ser tão complexos que as pessoas até abandonam a ideia de entenderem melhor. Não é realmente por acaso que o tema arrebatamento ainda gere alguma dúvida, como é que vai ser, quando que vai ser. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, eu queria trazer aqui um versículo bíblico para a discussão. Diz assim, olha, para você ver como esse tema está envolvido ou ele está abraçado pelo mistério, né? Olha só, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Bom, primeiro isso aqui talvez seja objeto de curiosidade de muita gente também. Por que Jesus disse que nem ele mesmo sabe? Se ele é Deus onisciente. É uma força de linguagem, é uma expressão que possa levar a algum tipo de entendimento implícito. Na opinião dos senhores, Jesus sabe ou não sabe o dia e a hora do arrebatamento? Sabemos que os anjos não sabem e nós temos afirmando aqui na Bíblia que nem o Filho também. Mas qual que é o entendimento que vocês têm a respeito disso? Você quer falar, Daniel, alguma coisa? Posso fazer minha favor. consideração aqui? Nesse tempo aqui, eu imagino que Jesus estava falando pelo tempo que ele estava aqui. Na sua 100% homem, 100% Deus também. Uhum. Mas no momento que ele senta lá ao trono, à destra de Deus, eu acredito que ele já sabe o momento, sim. Porque ele fala que eu sou um contigo, né? Ele fala, Pai, que eles sejam um, naquela oração dele sobre os discípulos, que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Então o pensamento de Jesus é o mesmo pensamento de Deus, e eu acredito que quando ele foi glorificado, que se assentou ali à destra de Deus, ele sabe sim o dia que ele vai voltar. Eu realmente me recuso a acreditar que existam segredos positivo, nesse nível, né? Positivo. Bom, mas eu quero jogar agora a bomba nas mãos do Cassiano. É que eu, como judeu, eu tenho uma linha de pensamento, talvez, não sei qual o tempo que você está assistindo esse vídeo, mas tem o terceiro vídeo, que é a terceira aula que a gente vai gravar sobre isso, né? Que são as linhas teológicas de defesa de cada um aqui. Mas eu tenho uma crença em relação às Moadim. Moadim significa festas. E a palavra Moadim, se você destrinchar etimologicamente cada letra do hebraico, ela tem um significado. E a palavra Moadim, ou Moadim, ela mostra a um tempo, ela vem junto com uma preposição et. Et quer dizer o tempo de Deus. Então nada acontece fora do tempo de Deus. Então depois, se você tá curioso, vai pro terceiro vídeo lá que você vai ver eu explicando sobre isso aí. Mas o tempo de Deus, porque tudo acontece num tempo determinado. A Bíblia fala que Deus deu dia, meses, horas, sinais no céu para que entenda os tempos das profecias. Ou seja, nada acontece fora do tempo de Deus. Tudo existe uma ordem cronológica. A gente não vai conseguir entender, pastor, necessariamente essa questão do tempo, porque a gente está no Cronos aqui, né? A gente, na época de Jesus não existia, na verdade, exatamente como a gente tem aqui, um relógio no braço, um cronômetro, meses, solar. A Bíblia ela gira em torno do calendário lunar. Então já são outros meses. Tem anos no calendário lunar, pastor, que tem 13 meses. Tem 2 meses de Adar, Adar 1 e Adar 2. É como se tivesse fevereiro 1, fevereiro 2, Sim. ou janeiro 1 e 2. Então, o que acontece?
Se eu traçar, aí você vai entender um pouquinho em relação a pré-tribulacionista, a pós-tribulacionista. Nesse texto, quando fala que não sabe o dia nem a hora, suponhamos que eu tenha um dia, eu tenho 1000 anos, ou 1000 dias, vamos para deixar um pouquinho melhor aqui. Eu tenho 1000 dias. Talvez eu tenha certeza que ele não venha entre o 100 e o 200, mas ele pode vir nos outros dias. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, ele não sabe o dia e a hora, na verdade ele sabe que ele vai vir, mas ele não sabe, talvez, o momento ao qual vai acontecer tal profecia ou tal acontecimento profético. Esse tempo de Deus não chegou ainda. Então esse precisa entrar nesses 1000 dias, o tempo de Deus entrar, essa profecia se encaixar para que aconteça. Não é que ele não saiba quando é que ele vai vir, mas existe um momento, esse momento entre 1 e 1000, entre o 100 e o 200 ele não vai vir, isso eu tenho certeza porque tal coisa não aconteceu, mas o resto dos dias pode acontecer a qualquer momento. Não é que eu não sei quando ele vai vir, não é que ele não saiba, mas vai acontecer, ele sabe que vai acontecer, porque as festas, os Moadim, as festas mostram exatamente a cada momento que vai acontecer. Páscoa aconteceu tal coisa, festa dos pães aconteceu, primícias aconteceu, Pentecoste aconteceu, quinta festa, a trombeta. Yom Kippur, eu já vi um pastor, um teólogo muito famoso, aliás, eu gosto muito dele, eu tenho um livro dele, que é o Marcelo, o hebraísta. Né? Ele falando sobre, você está comemorando Yom Kippur? Então vocês estão sacrificando animal dentro da igreja? Não. Se você comemora, por exemplo, já estou concluindo, porque eu já estou estourando meu tempo. Vai lá. Mas você comemora a Santa Ceia do Senhor de que maneira? Vivenciando aquele momento. Só que para mim, messiânico, para nós que somos messiânicos, vocês também são messiânicos, porque vocês acreditam no Messias, no Mashiach, Yeshua, Jesus. Nós vivenciamos aquele momento. Então, quando eu vivencio o jejum de Yom Kippur, eu sei que o meu pecado, já foi o animal morto ali em Yom Kippur, o sacrifício já foi Jesus. Mas Sim. Algo vai acontecer em Yom Kippur ainda. Ele vai descer no Santo dos Santos, vai sentar no trono de Davi. Então, quando eu comemoro, quando eu jejuo, na expectativa de que ele vai sentar no trono de Davi. Eu queria um dia falar para o professor Marcelo, para o hebraísta, que é um grande... Ele assenta numa cadeira da língua portuguesa, né? A cadeira do... ABL? Na Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma cadeira lá. É um homem de muito conhecimento. E ele gosta muito de Israel, e é um hebraísta. Sim. Mas esse detalhe de Yom Kippur, porque eu sou judeu e vivenciei isso, esse detalhe ele não entendeu. Que quando eu jejuo, quando eu comemoro uma festa, eu estou experienciando algo que vai acontecer. Mas o sacrifício que ele fala que não precisa fazer, que nós não precisamos comemorar porque tem que ser sacrifício. Não, isso não tem que fazer mais. Jesus já morreu. O Cordeiro morreu aqui. Já foi o sacrifício. Né? Mas algo vai acontecer em Yom Kippur. E o tabernáculos, que é a descida de Jesus, que é o milênio. Então algo vai acontecer sim. Jesus sabe que ele vai descer. Sim. Talvez 1 minuto, a hora que o pai fala, desce filho, é agora. E nessa sua explicação aí dos 1000, do 1 ao 1000, talvez seja no 200 ou no 300, você trouxe totalmente a ideia da iminência, né? Exatamente, eu creio na iminência. Então, é uma doutrina pré-tribulacionista, um pouco né? Diferente que a gente, do pré. Um pouco diferente do pré, que os irmãos que estão acompanhando aí vão ver um pouquinho sobre esse detalhe, sobre a iminência, que não é só sobre sinais da volta de Cristo, mas sim pela iminência, que é a qualquer momento. Né? Qualquer momento. Certo. Bom, você abriu espaço para uma nova pergunta. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas a Bíblia fala a respeito de sinais. Quer dizer, embora nós não tenhamos a data, nós podemos saber pelos sinais que a cada dia que a gente vive não é um dia que a gente vive a mais, é um dia que a gente vive a menos com relação a essa promessa, né, do arrebatamento. Senhores, onde é que está registrado, onde estão registrados os sinais? Somente ali em Mateus capítulo 24, ou tem outras passagens bíblicas para esclarecer quem está nos acompanhando? Um amigo meu, só para que vocês possam saber, ele disse o seguinte: pastor, Jesus está tão perto, mas está tão perto, é iminente a volta dele, que me parece que nem mesmo sinais mais tem para acontecer. Todos que já foram ditos já aconteceram, o que nos mostra, portanto, que o arrebatamento é iminente,
vai acontecer a qualquer momento, mas eu gostaria de saber dos senhores, vocês acham que existem ainda mais sinais para acontecer? Será que quem está nos ouvindo pode ficar um pouco mais tranquilo, porque ainda tem muita coisa para acontecer? Ou o senhor, de repente, quer deixar com medo essa pessoa para ela se decidir? Se decidir, né? Tem que se decidir logo, né? A decisão, porque é iminente, né? Sim. Deixa eu ler um texto que está aqui no Por Antigo favor. Testamento, aqui sobre Joel 2:28, começa no 28, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Um detalhe importante sobre sinais. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será Essa lua de sangue aí que deu aí esses Será dias que é o aí? eclipse? Então, mas várias já aconteceram desde dessa profecia bíblica de Joel para cá. O derramar do Espírito nós sabemos que aconteceu lá em Atos 2, quando Deus batizou os apóstolos com o Espírito Santo, aquelas 120 pessoas. Mas e esses outros sinais? Sangue, fogo, colunas de fumaça? Você acha que já aconteceu esses sinais, Cassiano? A gente precisa entender, pessoal, eu vejo muitos teólogos levando para uma linha um pouco complicada. Eu não estou dizendo que esses homens estão errados, não é isso. Nós precisamos ser honestos com a palavra de Deus. Sim. Existe profecias de chamada dupla referência. Talvez em algumas linhas teológicas, de onde você tirou isso aí? Eu não estudei só na linha teológica cristã. Uhum. Eu estudei junto aos judeus. Então, existem sim profecias de dupla referência. Essa profecia que você leu de Joel é uma profecia de dupla referência. Ele está falando de um acontecimento que já houve, já aconteceu. A gente sabe que vai acontecer ainda um outro reavivamento nos últimos dias para que o evangelho tenha uma explosão de salvação que nunca houve em tempo algum, né? E a gente sabe que acontecimentos, por exemplo, como Mateus capítulo 24, ali o próprio Jesus está dizendo que precisa acontecer algumas coisas antes. Ou seja, a gente vê em 2 Tessalonicenses 2:2, fala que o filho da iniquidade precisa se revelar primeiro. Por exemplo, não queria dizer a minha linha de pensamento, mas eu creio que na minha linha de pensamento de arrebatamento, que eu acredito, o filho da perdição, ou o anticristo, que seja lá o nome que você queira dar, ele precisa apresentar-se, ou seja, a igreja vai conhecer o anticristo, na minha linha de pensamento. Ou seja, na visão pós, né? Pós e na visão meso também. Tá. O anticristo ele vai se revelar, porque a Bíblia eu tô lendo só... Ela é clara. Ela é clara, eu tô lendo na linha, bem assim, deixando bem claro, no linear, eu tô lendo ela sem muito detalhe exegético. Então, o anticristo precisa se revelar. E você vê o que Jesus em Mateus capítulo 24 fala sobre alguns acontecimentos. Ele fala assim, mas não se engane que vai acontecer isso, filho se levantar. A gente sabe que isso já acontece. Desde que mundo é mundo, né? Desde que mundo é mundo. Só que algo vai acontecer em um ponto exponencial gigantesco. Vai ser algo muito complicado. A gente já percebe que o amor de muitas pessoas se esfriou. Sim. Eu tenho 42 anos. Sou novo, mas vamos dizer assim, há uns 15 anos atrás, não tinha tanto ódio como tem hoje. Eu não via. Eu estou dizendo a minha experiência de vida. Uhum. Eu via um pouco mais de paciência. As pessoas não estão tendo muita paciência mais. Eu sou um líder no trabalho. Eu observo que eu não posso falar da mesma maneira que eu falava 10 anos atrás. Senão dá problema. Senão dá problema. É um tal de mimimi. Então a gente vê que o amor já está... pastor, o parafuso do amor está sendo apertado cada dia mais. Então a gente vê, eu estava olhando, eu gosto muito em relação às questões geográficas do mundo, né? Então a gente observa que muitas coisas na Terra, por exemplo, sobre terremoto, é normal o que está acontecendo. É normal. Então, mais coisas vão acontecer.
por exemplo, sobre a questão do Apocalipse, sobre a questão das estrelas, muitas coisas no sol vai acontecer. Pedro fala na segunda epístola dele lá que as luas cairão com grande estrondo, muitas coisas né? O vão céu, ter que acontecer ainda. Isso. Bom, se você chegou agora, nós estamos falando a respeito do arrebatamento, esse assunto que desperta curiosidade num sem número de gente espalhada pelo mundo. E nós estamos aqui falando de quem crê, né? Porque quem não crê já escolheu o seu lado, mas tem muita gente dentro da comunidade da fé que tem suas dúvidas. E nós estamos falando ainda a respeito dos sinais que antecedem o retorno. Já chegamos à conclusão, porque lemos inclusive na Bíblia Sagrada, que a respeito desse momento pouca gente sabe. Aliás, uma única pessoa sabe, segundo a Bíblia Sagrada, que é o próprio Pai, o próprio Deus. Bom, ainda falando a respeito disso, eu acho que é para não deixar dúvidas os acontecimentos bíblicos, né? Nós estamos hoje diante de não apenas rumores de guerras, mas de guerras propriamente dito, né? Sim. Então aqui em Mateus 24, versículo 6, este é só mais um dos sinais. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que nos dá a ideia de que vai demorar mais um coisas, pouquinho ainda, né? precisa acontecer, né? Mas não diga isso com tanta vontade não, porque tem gente precisando decidir hoje. As pessoas têm que decidir, parar de brincar, onde existem brincadeiras que podem levar essas pessoas a um sono espiritual um tanto quanto profundo. Bom, quero fazer uma pergunta aos senhores. Arrebatamento nos parece uma palavra muito ligada ao Novo Testamento, mas ela cria conexão com os personagens do Antigo Testamento. Onde é que a gente vai se familiarizar ali com o arrebatamento no Antigo Testamento, senhores? Bom, o senhor fez essa pergunta para mim no início do programa. Eu vou falar aqui sobre um personagem muito interessante no Antigo Testamento, que é Enoque. Só que, antes de eu falar essa palavrinha, a gente tem que entender que o arrebatamento, o harpazo que a gente fala no grego, que é o tal do rapto lá. é o rapto. Esse acontecimento não existe em outra religião. Quero deixar bem claro aqui, né? Não existe essa esperança, esse acontecimento, este evento em outra religião. Alguém que vai voltar para resgatar, para levar. A gente sabe que existe, por exemplo, no Islã, teve Maomé. Né? Houve uma pessoa que foi, mas não foi um salvador. Como o profeta principal das religiões, tem sempre um representante. Sempre tem né? um representante. Isso. A gente, diversas religiões, não preciso citar aqui, que vocês já sabem, diversas religiões, existem, por exemplo, hoje mais de 5.000 religiões oficiais, eu digo, tem mais do que isso, mas oficialmente, que saíram da Bíblia Sagrada. Ou seja, um versículo isolado, a pessoa tirou uma religião. A gente sabe disso, mas não tem em outra religião este acontecimento. Ela não vai aparecer em outra religião alguma. É uma exclusividade nossa. Glória a Deus por isso. Amém. É uma exclusividade da igreja, do povo de Deus. Então, mas não é um acontecimento que nunca aconteceu. Este rapto, o harpazo, ele já aconteceu. Não é um evento que a gente nunca ouviu falar. Não é inédito. Não é inédito. Exatamente, a palavra é essa, pastor. Não é evento inédito. A gente vê aqui, o primeiro acontecimento que acontece com Enoque, eu vou ler um trechinho para vocês, né? Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa palavra aqui no original quer dizer lacá. Lacá significa tomou. E antes que algum hater possa dizer, eles estão usando Strong lá. Não, a gente não usa só Strong, tá? É que a Strong é muito mais fácil da gente pesquisar, mas eu tenho outros textos aqui, outras ferramentas de busca de palavra, né? Tem diversas outras ferramentas em casa. No meu computador tenho cerca de mais de 20 bíblias diferentes e estratégias de ferramenta de busca. Mas antes de você, hater, vir falar, estão usando só Strong. Strong mostra que eles não sabem o que está fazendo. Não, a palavra no original que eu conheço de hebraico quer dizer lacar, quer dizer tomou, ou tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar. O que Jesus fez conosco?
Nos comprou. Nos comprou. Nos comprou. Trazer, casar, tomar, esposa, arrebatar. Está escrito aqui no original, na tradução Strong. Mesmo significado do rapazo, que é arrebatar, né? Que é arrebatar. Tirar é a última que está aqui. Então, este evento já aconteceu no passado. Deus tomou o Enoque para si. Isso lá no Antigo Testamento, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Mostra que o harpazo aconteceu. Então vai ser mais ou menos a mesma coisa? E Enoque não esperava. Aconteceu. Foi um rapto. Foi algo que tomou ele ali. E Deus o levou para si. Mas tem um detalhe muito importante no texto que ele já explica a nós. E andou Enoque com Deus. Exatamente. Então, para ser tomado, para ser arrebatado, irmão, você tem que andar com Deus. Hein? Muito obrigado, Dani, por essa lembrança. Não, mas no versículo 22, andou Enoque com Deus. E depois gerou Matusalém, viveu 300 anos, tal. Você vê a trajetória dele. Todos os dias de Enoque foram 300 e tantos anos. E aí Deus o tomou para si no versículo 24. Muito bem lembrado. Exatamente. O arrebatamento, ele só tem conexão, ele só faz sentido, ele só acontece, né, Dani? Quando eu, literalmente, tenho certeza da minha salvação, quando eu aceito, eu entrego tudo aquilo que a gente estava falando no início do programa, quando eu entrego a minha emuná, a minha fé, eu deposito a minha fé e a minha esperança nele, para que nele eu consiga superar as minhas dificuldades, eu consigo viver bem, enfim. Mas exatamente, muito bem lembrado, Dani. Tem que andar com Deus, né? Parabéns pela sua exegese. Tem que andar com Deus. E tem mais gente aí no Antigo Testamento? Tem um outro aqui. São dois casos, né, Cassiano, no Antigo Testamento, No Antigo Testamento tem dois homens que tiveram essa experiência que foi incrível, né? Que tem até no Apocalipse a referência desses dois, né? Que vale a pena lembrar depois. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, fala sobre Elias lá. O versículo 11 diz assim: indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Foi arrebatado para o céu. Sim. Algumas pessoas gostam até de fazer essa diferença do cavalo de fogo, que Elias não subiu na carruagem e tudo mais, foi no redemoinho, beleza, mas o carro de fogo estava lá também, né, irmãos? Tá no texto, isso aí não faz diferença. A única coisa que nós apresentamos aqui dentro do nosso tema é que Elias foi arrebatado ao céu e não provou da morte, né, que até aparece, como eu falei atrás, lá no Apocalipse, que duas testemunhas pregarão, que são duas testemunhas que não experimentaram a morte. Então nós temos esses exemplos no Antigo Testamento, não é algo novo, e temos também no Novo Testamento algo interessante também sobre arrebatamentos, mas não para o céu, né? Mas aqui na terra mesmo. Atos capítulo 8, eu não lembro do versículo, tá na Bíblia, no versículo 8 fala que Felipe ia pelo caminho de Gaza e ele encontrou Eunuco lendo a Bíblia lá, né? Ele lia na passagem de Isaías e ele pergunta... Filipe 8. Isso, né? 26. E ele pergunta para o eunuco, entendes tu o que lê? E o eunuco fala, não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E Filipe fez a explicação ali para o eunuco, ele viu um pouco de água, já desceu as águas, foi batizado, foi salvo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus arrebatou Filipe daquele lugar e ele veio aparecer na outra cidade chamada Azoto. Ele foi tirado dali e levado para outro lugar. Aconteceu esse rapazo, foi tirado à força, o Espírito de Deus raptou ele ali e levou ele para outro lugar, né? Eu posso ler? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu ia citar isso. Eu ia falar, não, eu quero colaborar, quero falar alguém do novo Por também. Por favor, pastor. Olha, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Foi algo extraordinário. Extraordinário. Um arrebatamento mesmo. É algo inédito, né, Cassiano? Também a palavra Felipe, ali é harpazo mesmo. Harpazo mesmo. E foi inédito que eu não me recordo aqui, na minha memória, se teve outro tipo de arrebatamento de uma pessoa ser tirada de um lugar e levada para outro pelo Espírito de Deus. Eu acho que só tem essa referência mesmo de Atos 8. E a gente vê que para Deus, o texto lá de Lucas é claro, 1:37, que para Deus nada é impossível, né? Então você vê, ele tirar um lugar, dá até para calcular, e você que está nos acompanhando, procura a distância entre Gaza e a cidade de Azoto, mais ou menos, para ver qual a distância desse arrebatamento aconteceu de Felipe sair de um lugar e ir para outro. É algo interessante também para você pesquisar ali e trazer esse enriquecimento na sua mensagem que for pregar sobre isso, né? Muito bom também. Legal, senhores, eu quero aqui fazer uma outra pergunta também que me chama a atenção. Em Mateus capítulo 24 tem muita coisa a respeito desse evento, né? E me parece, se eu estiver enganado, por favor me corrijam.
Versículo 40 diz o seguinte: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. O 41 diz assim: 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. A pergunta que eu tenho para os senhores é o seguinte: será que nós estamos diante de uma lei de proporcionalidade? Quer dizer, nós estamos aqui 50-50, né? O arrebatamento é para todo mundo? Boa pergunta. Quer falar, Dani? Pode falar. Pode falar primeiro. Não, a gente já vem... Será que um vai, outro não vai? Como que é nós esse já estamos negócio falando aqui? desde o início aqui em relação... O Dani acabou de fazer uma exploração tremenda sobre o texto de Enoque, que ele só serve porque Enoque andava com Deus. Sim. O arrebatamento não é para todos. E Elias também era uma pessoa diferenciada. Extremamente. Sim, Elias nossa. foi algo... Elias, na verdade, a pessoa fala, o espírito não é o espírito de Elias. É o mover profético que havia sobre a vida de Elias Isso. ainda paira sobre os nossos dias. A ousadia de A Elias. ousadia de Elias. Então, na verdade, eu me arrepio todo de falar sobre isso, porque Elias é citado em João Batista. Né? Ele é citado em Yohanan, que é João Batista, que o mover profético da vida dele estava sobre a vida dele. Né? Então, a gente crê nisso, porque quando Elias vem, ele traz consigo o profeta. Ele traz consigo quem? O Mashiach. Jesus. Ele traz consigo o Messias. Então, a pessoa de Elias tem uma conotação profética muito séria, muito importante. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia do Antigo Testamento. E ele é citado, né, até hoje nos seus acontecimentos. Mas, para responder a sua pergunta, pastor, para não fugir dela, não, o arrebatamento não é para todos. Porque se fosse, a Bíblia não deixaria tão explícita em relação. Tá 2 no campo. Um é tirado, Dani, e o outro fica. Eu entendo até, se for olhar por essa linha de pensamento, matemática, 50%, que o pastor falou, né? Sai um, fica outro. Seria 50% da igreja vai ficar? Lembrando que nós estamos falando da igreja, não do mundo. Então, exatamente, da igreja. É a exposição que eu vou fazer agora. Então, para concluir e deixar o Dani também contribuir com essa pergunta, eu vou mais além ainda, cara. Se formos falar de 50% em relação à igreja, então não temos só um, que não daria para dividir a outra pessoa pela metade ainda. Mas eu acho que é até menos ainda essa questão. Porque quantas pessoas não estão levando a sério a relação da salvação? A gente não está falando só do arrebatamento. O arrebatamento tem conotação total com a salvação. Sim. Sem salvação não é arrebatado. Não é arrebatado. Então, assim, porque a Bíblia fala, não precederemos os que dormem. Ou seja, os mortos em Cristo, aquele que já foi, vai ser arrebatado primeiro. Ou seja, ele vai ser acordado e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados com ele. Ou seja, não precederemos os que morrem. Então, não importa essa relação. O detalhe todo está implícito, está totalmente calcado em santidade. Eu viver uma vida em Cristo. Sim. Eu entender os passos do Messias. Por que Jesus veio? Para que ele veio? Tudo tem uma pergunta, né, Dani? Aí a gente vai entrar para soteriologia. Né? Tudo tem uma pergunta, mas você vê que uma coisa tem correlação à outra. O arrebatamento, a soteriologia, a doutrina dos últimos dias, Apocalipse, ela está totalmente ligada à salvação. A pergunta do pastor faz sentido, porque não é para todos. Se eu em Cristo estou, sim, eu tenho direito, porque essa é a esperança. Eu acreditando em Jesus, essa é a esperança de eu ser arrebatado. Mas se eu não estou em Cristo, a Bíblia fala muito claramente em Apocalipse, aquele que está em cima do muro está a ponto de vomitar. Se eu estou frio, beleza, eu tenho característica, eu tenho personalidade, eu estou frio, não quero saber. Então beleza, então não é para você. E aquele que está quente também é convicto da sua fé. Deus admira quem tem decisão. Quem tem decisão. Você está frio, meu irmão, não fica em cima do muro. Porque aquele que está frio eu admiro, porque ele tem caráter. Ele tem... ele sabe do que ele quer. Eu não quero a salvação. Eu não quero. Mas aquele que está em cima do muro, você que está em cima do muro, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque se Jesus, que no meu caso, para mim não volta hoje, mas se ele volta hoje, e aí, como fica? O frio ele respeita, o quente ele faz um joia, mas o morno não sabe nem como se direcionar essa pessoa, porque ela não decide. Só para contribuir sobre o muro, que Jesus fala, que ele fala que fica a ponto de vomitar da boca dele o morno. Poxa, aquele tem que não toma, náuseas. não Deus toma com decisão. náuseas. Toma uma água morna para você ver. É horrível. Nossa. Só para contribuir que muro, essa palavra do muro é verdade,
Jesus derrubou, acho que Paulo disse que o muro da separação entre Pois judeu é. e gentio já foi derrubado. Você não O vê muro ele não muro, gosta. você não vê muro sendo construído, Isaías capítulo 59, mas os vossos pecados fazem divisão. Quer dizer, Entre existe si uma e o vosso parede Deus. que é levantada, então realmente Deus não gosta de muros. Mas eu não sei se o senhor ainda quer complementar. né? Quero complementar aqui fazendo um link com a passagem que Jesus fala sobre o trigo e o joio. Aham. Isso faz sentido porque um estará no campo, será levado um e o outro não. Quando eu crio esse link entre o trigo e o joio, é que o trigo e o joio são semelhantes, são parecidos. Se veste como crente, vem na igreja domingo, mas não anda com Deus igual a Enoque, entendeu? Sim. Então vai ter isso aí, na visão pré-tribulacionista que eu sou, irmãos, a igreja vai ser arrebatada e vai ficar os crentes que não estavam andando com Deus. Vão ficar na igreja, vão ficar na tribulação. Nessa visão, né? A gente já está até passando aqui um pouco pro assunto pré e pós, mas é isso que eu vejo dentro desse texto, que serão salvos aqueles que andam com Deus, aqueles que são trigo, e serão deixados aqueles que não andam, que são joio, pessoas que estão levando a vida de qualquer maneira, que está Sim. morno, que está em cima do muro. Então eu acho interessante a gente ressaltar isso também, porque Só para colocar fogo, a doutrina da hipergraça, né? Tudo pode, tudo então, posso. é isso que eu ia até falar, né? Que tem um pessoalzinho que prega aí que Jesus é o centro de Deus e nós somos o centro de Jesus, e isso não existe, não é bíblico, é totalmente herético isso. Nós Aliás, não eu somos queria só ver centro um de versículo ninguém. sobre isso. Então. Eu queria que alguém me dissesse, pô, coloca aí se você tem um versículo no Coloca comentário. no comentário Coloca aí se aí você pra acredita gente. na hipergraça. Coloca aí se tem algum versículo que fala sobre Ó, isso. não provoca não, porque o irmão Marcelo Hebraísta vai entrar para contestar Mas o vocês. hebraísta ele não é da hipergraça. Ele não é, né? O Não, hebraísta, contestar vocês com relação ao que vocês já disseram dele. E claro que a gente Não, mas aceita- eu amo, Marcelo, se estiver assistindo, eu te amo. Não, e quem Em Jesus. divergir do que a gente está falando, puxa, o seu comentário vai ser de extrema relevância. Com certeza. Quando eu coloquei aqui a questão da proporcionalidade, um fica, outro vai, o Cassiano até colocou assim, talvez, pastor, menos pessoas vão subir e mais pessoas vão ficar. Mas faz todo sentido. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então nós temos... É interessante isso dentro da nossa fé, né? Você estar dentro de algo pressupõe que quem está dentro vai, e não é assim. Ainda assim que dentro funciona. existem os filtros, porque qualquer religião talvez aceite pessoas que andam ao seu bel prazer. Dentro da fé, não. Você tem que fazer uma escolha, aliás, mortificando aquilo que te dá prazer, para que você possa entrar nos parâmetros de quem deixa as recomendações. Eu quero até falar algo aqui, só não vou citar nomes porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, né? É. Que tem igrejas aí que estão aceitando pessoas do jeito que elas são, né? No caso de relações ilícitas, e estão aceitando, pregando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus para pregar para essas pessoas que elas são aceitas por Deus da maneira que elas estão, e isso não é verdade. Se Deus aceitasse da maneira que nós somos, ele não precisaria da cruz, não precisaria de Cristo, né, do sacrifício de Jesus. Então, que isso seja colocado diante, a gente é colocado isso toda vez que nós pregamos o evangelho aqui nessa igreja, né, pastor? Aqui na nossa comunidade é palavra, teve uma pessoa que foi que nós somos uma igreja em células, irmãos. Eu lidero uma célula aqui próximo à igreja, e teve um visitante lá que que chegou lá e falou: nossa, a palavra de vocês é muito dura. É muito dura. Eu me vi naquele texto que o povo falava de Jesus. Nossa, essa palavra é difícil de ouvir. Mas essa é a palavra dura que transforma a nossa vida, pastor. Porque como é que eu vou ter a minha vida transformada com o meu ego sendo massageado? Né? Com esse evangelho, essa hipergraça sendo pegada aí, que eu posso fazer o que quero às vezes, que Jesus perdoa, que Deus perdoa. Então eu acho importante ressaltar isso, que tem tudo a ver com o arrebatamento e com a salvação, da maneira que a gente está andando com Deus. O que nos faz crescer, na verdade, o elogio, o reconhecimento é bom, mas o que nos faz crescer de fato dentro da fé que nós escolhemos, na qual nós estamos, é o confronto. Né? A Bíblia confrontando, a santidade confrontando o tempo todo a nossa humanidade, às vezes a nossa natureza pecaminosa, mas nós já estamos caminhando aqui para o final, e eu gostaria de fazer uma última pergunta aos senhores. Quem de fato vai ser arrebatado?
qual é o procedimento que essa pessoa vai ter. Talvez, nós não vamos entrar aqui numa redundância não, mas eu gostaria que vocês pudessem apontar, biblicamente falando, quem é o sério candidato a ingressar à eternidade. Por favor, senhores. Eu comecei, pode Posso concluir? começar? Eu vou fazer uso da palavra de domingo também. Mateus 25 fala das virgens lá. Aqueles que vão ser arrebatados são aqueles que estão preparados, que têm azeite em suas lâmpadas, que não deixam as suas lâmpadas apagarem. Uma pessoa que vive com santidade, né? Hebreus 12:14 diz que segue a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é importante a gente manter essa busca diária de santificação, de consagração a Deus, porque só essas pessoas que estão nesse ato serão salvos, serão arrebatados no evento do arrebatamento da igreja, ou quando deitar, quando dormir no Senhor, vão ser salvos, já vão descansar ali no seio no paraíso, né? Que o seio de Abraão já mudou para o paraíso, Jesus já inaugurou o paraíso para a sua igreja, para o seu povo. Legal. Antes de ouvir também o Cassiano, uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás que faz sentido, desde que explicada. A salvação é de graça, mas custa muito caro. Veja bem, nós temos a salvação, ela é um dom do alto. Não vamos aqui entrar de novo, que a gente, embora tenha usado aqui a palavra, nós estamos nos preparando, quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Mas a salvação, ela está disponível. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Essa é a parte que às vezes para nós vai custar um pouco mais caro do que se imagina. A salvação continua sendo de graça, mas ela só vai poder ser absorvida pelos que já decidiram ser salvos. Pelas pessoas que entenderam que a graça não é um sinal verde para continuar pecando. Positivo. Né? Mas que é exatamente um favor que nós não merecemos e que dele devemos fazer o melhor uso possível. Cassiano. Bom, na verdade o Dani já falou bastante em relação a isso, mas eu queria só falar sobre a questão dos sinais. Nós falamos sobre igrejas que estão tentando se esquivar de responsabilidades. Sim. Estão colocando coisas que não procedem, não são bíblicas. Essas são dos sinais. A heresia. A gente está vendo... Os falsos mestres, né? Que a Bíblia, Jesus falou dos falsos mestres também. Exatamente. Né? Falsos profetas. Os falsos profetas. Que está cada dia pior, né? Pior. A gente vê literalmente, em relação, pastor, àquela questão da quantidade. Verdadeiramente, eu gostaria muito de estar enganado. Mas eu não vou aqui chutar número, não, senão as pessoas começam a dizer, já está chutando quantos por cento vai ser salvo, como se soubesse de tudo. Não. Estou longe de saber de tudo. Mas a gente tem uma noção de que muita gente não vai subir. Porque quantas pessoas... Quando a gente fala pagar preço, não é pagar... Porque Jesus já pagou o preço. Eu não preciso pagar preço nenhum. Mas o que o pastor falou. Não tem almoço de graça, gente. Sim. Não existe almoço de graça. Nada é de graça. Nem relógio trabalha de graça. Se você não colocar ali a corda ou a pilha nele. Então, assim, eu acredito, porque a palavra de Deus fala que eu preciso me esforçar diariamente em buscar a santidade, em buscar o perdão de Deus, em buscar a misericórdia de Deus. Todos os dias eu levanto, eu saio da minha casa, eu fecho a porta da minha casa, já saio orando, eu dou um beijo na mezuzá. Quem foi em casa já sabe que é isso. Todo judeu tem uma mezuzá na porta, que é a palavra de Deus que está ali. Senhor, me cobre com teu sangue. E eu vou orando, vou descendo no elevador. Senhor, cobre a minha família, o meu filho, as minhas cachorrinhas, os meus bens. E vou orando por tudo, pela igreja, por todo mundo, né? E a gente, diariamente, Senhor, que eu consiga ficar em santidade, que eu consiga permanecer nos teus caminhos. Senhor, me enche do teu espírito. Renova dentro de mim o espírito. É diariamente uma busca, cara. Uhum. Se eu não busco santidade, se eu não me esforço... Pode observar, Dani, se eu estiver mentindo, ou se eu estiver... Coloca aí nos comentários. Parece que quando você para de fazer essas coisas, automaticamente você começa a se esfriar. Eu não vou pro culto hoje. Eu vou assistir de casa. Eu vou não sei o quê. Eu não fui na célula por causa do Gi, que meu filho estava um pouco doentinho. Nós não fomos na célula. Eu já estava... eu falei pro Dani, eu queria muito ir na célula, não sei o quê. A gente ia mandando mensagem. Faz falta. Um dia na casa do Senhor faz falta. Davi falou assim, me alegrarei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos os dias da minha vida eu preciso me esforçar em permanecer nos caminhos da salvação.
do arrebatamento. Acho que é isso para concluir. Legal, bacana. Poxa, é uma conversa super rica, né? Olha, se esse podcast abençoou a sua vida, eu gostaria que você pudesse comentar, compartilhar, muito importante, se inscrever no nosso canal. Você fazendo isso, esse simples gesto de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar também o sino das notificações, você nos ajuda a disseminar esse tipo de assunto para mais pessoas possível. Então veja bem, se você, de repente, quer o nosso material de pesquisa aqui, tudo que nós falamos está tudo muito bem fundamentado, nós queremos mandar via PDF para você. Mas se você puder se inscrever no nosso canal, fazer um comentário, o comentário você vai ter que fazer: pastor, eu quero sim o PDF aí. Aí você já vai ajudar bastante a gente e essa é uma maneira da gente abençoar você um pouquinho mais com o nosso material também. Cassiano, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da CBVA, digo mesmo ao Daniel. Considerações finais, senhores. Temos mais um minuto. Mais um minutinho. Muito obrigado, pessoal, por nos ouvir, né, como o pastor falou. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Dani, muito obrigado pela confiança de estar convidado a gente a fazer junto esse podcast. Eu acredito que daqui vai nascer bastante assunto, bastante outros temas para a gente debater, discutir e conversar, né, e dialogar sobre as coisas do Senhor. Eu acredito que o conhecimento ele é importante e eu acredito que a nossa contribuição deve ter edificado em seu coração algo gostoso. Nós estamos conversando aqui a respeito de um tema muito sério, não que não existem temas sérios, mas algo que possa transformar a sua vida, que você possa entregar o seu caminho ao Senhor, que você possa verdadeiramente deixar essa imunar, a fé, entrega nas mãos do Senhor. O arrebatamento faz parte disso. Então entrega definitivamente os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus fez um milagre na minha vida. O pastor aqui é um grande amigo meu, Dani também, uma pessoa que orou pela minha vida. Deus restaurou a minha casa. E eu busco diariamente a permanecer nesses trilhos, pastor. Amém. Não é fácil, não vai ser fácil. A Bíblia fala que vai ser difícil, mas pior é ficar sem ela, né? Então, que você possa também lá no nosso canal, no nosso Instagram, Cassiano Roisman. Só tem eu no Brasil. Vai lá, Cassiano Roisman. Segue a gente, segue o Dani também, a CBVA. Nós fazemos parte deste lugar. Manda uma mensagem para nós. Se você tem um tema que a gente possa discutir, manda o tema pra gente poder fazer um podcast. Coloca nos comentários aí, né? Coloca nos comentários. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, muito obrigado. Legal, Dani. Bom, pessoal, quero agradecer aqui a oportunidade, pastor Luciano, Cassiano, por poder participar dessa mesa aqui de debates, né, de podcast, falar da palavra de Deus, que é uma das minhas paixões. Eu sempre falo na Rádio Gospel Capital, né, pastor, a rádio da nossa igreja aqui, que é a paixão da minha vida, expor a palavra de Deus, estudá-la, o mais profundo, que quanto mais você mergulha na Bíblia, mais você descobre quem é Deus. Uma vez, irmãos, eu perguntei para Deus, eu queria mais intimidade com Jesus, eu queria buscar mais a Jesus, ter mais intimidade com Ele, e a resposta de Deus ao meu coração, Ele falou assim: o quanto você conhece da minha palavra? E eu fiquei naquele silêncio. Ele falou: quanto mais você conhecer da minha palavra, você vai estar conhecendo o meu filho, que é Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus, né? João diz que ele é o Logos, né? O Rologos de Deus, a palavra de Deus. Então, irmãos, mergulhe na palavra. Não é ruim estudar a palavra. O ruim é você deixar de ser espiritual, igual o Cassiano falou no início desse podcast, que você não pode deixar de ser espiritual, de ter uma comunhão com Deus espiritual. Então, a minha palavra final, minha consideração final é que vocês precisam mergulhar na palavra de Deus, que é um rio que não tem areia, você não consegue tocar na areia no final. Então é isso. Um abraço, pessoal.